Noite, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Consigo, sim, muito bem. Perfeito. Aí, Valzinha, eu acho que é aí a internet, tá? Dá uma olhadinha na sua internet aí que pode ser um problema. Deixa eu só ajustar aqui minha câmera para a gente iniciar o nosso bate-papo. Certo. Pronto. Prazer ter você aqui. E, primeiramente, a nossa editora agradece por você ter aceitado esse convite, por nós estarmos aqui nesse momento fazendo a discussão de um tema tão relevante, que é a lei, né, 2.948, 48. 2017, do ano de 2017, que institui o Dia do Livro aqui na nossa cidade de Petrolina. E a gente vai estar aqui nessa discussão falando sobre a importância dessa data, dessa ação, as ações do Colegiado de Letras da UPE, a universidade que tem essa essência de estar formando educadores, essência de estar formando professores, e que também tem ações voltadas para essa cultura do livro. Então, professora, muito obrigado em nome da editora Masalti, e fique à vontade para fazer as suas apresentações. Boa noite. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui para a gente poder debater um pouquinho sobre esse dia tão importante aqui para o município de Petrolina, né? Porque a gente tem uma data especial, que é o Dia do Livro e da Leitura, que é em homenagem ao seu Antônio Padilha, que a gente carinhosamente chama de seu Toninho Padilha, né? Uma pessoa ilustre da cidade, que eu vou falar mais sobre ele depois. Deixa eu me apresentar, né? Então, eu sou Isso. Aparecida Brandão. Sou professora do curso de Letras da UPE, Campus Petrolina, tenho uma especialização em língua portuguesa, né, na metodologia do ensino da língua portuguesa, tenho mestrado em educação pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, onde defendi dissertação exatamente sobre a importância do ato de ler para o professor, para o docente. Então, a minha dissertação foi em cima desse objeto, né, que é a leitura, que é o meu objeto de trabalho, desde que eu me entendi como profissional, desde a opção que eu fiz, né, por ser professora. Sou doutoranda da UNEB, do curso de Ecologia Humana e Gestão Socioambiental. Pode haver uma pergunta, por que, né, doutorado em ecologia humana? A ecologia humana hoje eu escolhi exatamente porque ela é interdisciplinar, ela é multidisciplinar, ela é transdisciplinar. Inclusive, eu já vinha realizando um trabalho na universidade na perspectiva da ecocrítica com obras literárias. Então, eu construí esse link com a minha prática e é um curso que está me deixando muito bem, porque realmente eu estou encontrando respaldo e estou encontrando respostas para o que eu busco, certo? Na minha vida profissional como professora de literatura. Sou professora de teoria da literatura do campus Petrolina, né, da UPE Campus Petrolina, de literatura brasileira, as literaturas, né? Todas, certo? De língua portuguesa, em língua portuguesa, eu tenho trabalhado na Universidade de Pernambuco, né, aqui no campus Petrolina, certo? E minha formação inicial, letras. Então, gente, para vocês terem noção que nós estamos falando com uma pessoa que conhece o assunto como ninguém, como poucos, né? Professora Aparecida Brandão, ela já trouxe aqui todo o currículo dela, né? Que ela tem essa vivência como professora, como escritora também, que eu acredito que a professora, diante de tanto conhecimento, já deve ter alguns inscritos também, tá? Alguns E artigos, né, mais científicos mesmo, né? Eu voltado para a escrevia prática. muito, literariamente falando, eu escrevia muito, né? Eu gostava de escrever poesias, certo? Mas aí, depois que eu fiz meu curso de teoria literária, que eu embarquei um pouco na crítica literária, eu me tornei muito autocrítica. E aí eu abandonei um pouquinho esse gênero da poética e me voltei mais para os textos científicos, né? Os artigos, os ensaios, as resenhas e assim por diante. Voltado mais para a prática e da vivência da educação e para o Da professor. educação, bem mais dentro da educação, da praxis, como dizia Paulo Freire, né? Da praxis pedagógica, certo? Principalmente do professor de língua, abordando a questão da leitura e da literatura. Professor, eu vou ler aqui uns comentários, já tem gente dando comentário aqui, dando feedback, e Hum, eu acho importante a gente reconhecer as pessoas, né? Que estão aqui colocando hum. comentário para a gente. Maria José já colocou aqui sucesso.
Lady Jane Cavalcante deu boa noite aqui. Cineide chegou. Rosivane Alencar. Grande profissional e um ser humano incrível. Minha ex e sempre professora Aparecida. Conhece Rosivane, professora? Obrigada. Oh, meu Deus. Isso não tem salário que pague um negócio desse, sabia? Professora, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu aproveito para convidar você que está aqui na live, enviar essa live para 10 amigos, para que 10 professores que também têm interesse nessa discussão, para que eles possam estar aqui junto conosco, prestigiando essa discussão. Vera Costa coloca aqui, ó, professora maravilhosa do curso de letras da UPE. Saudade. Os alunos estão chegando, professora. Saudades também, Vera. Lady Jane Cavalcante. Nossa, me sentindo em casa com a grande profissional. Lady Jane coloca aqui, ó, professora, os alunos aqui estão respaldando a sua prática, respaldando a sua atuação como professora. Parabéns. Todos me ajudaram a construir a minha história. Todos. Aprendi muito com eles, certo? Sempre me coloco na posição de aprendiz também, como meus alunos me ensinam. Então, estão todos dentro da minha história, da construção da minha trajetória como professora, certo? E eu me sinto muito feliz de ser professora, principalmente de leitura, de literatura. E uma vez que já estamos falando sobre leitura e literatura, que é o seu foco, que é a sua, digamos assim, prática, que você tem mais especialidade, que você busca isso, faça um breve contexto aqui para que a gente possa trazer essa discussão Sim. do Dia do Livro, da leitura, que a professora me disse que fez um recorte que gostaria de compartilhar. Fica à vontade, professora. Sim, assim, porque eu acho que para a gente compreender bem o perfil de leitor que a gente tem hoje na sociedade brasileira, a gente tem que conhecer um pouco da história da leitura, né? Como foi que essa história se deu para a humanidade. Porque eu parto muito do princípio de Tolstói, né? Que a minha cidade, o meu município, a minha aldeia, ela também é o mundo. Então, eu preciso compreender essa história maior do mundo para que eu compreenda a minha própria história, certo? Então, a gente... só um recorte rápido, porque isso não é bem o nosso foco, né? De história, da leitura, mas a leitura, ela surgiu, por exemplo, tratando dessa questão do gênero, a leitura para a mulher aconteceu muito tardiamente em nossa história, certo? Porque, bem antes da Revolução Industrial, a leitura era uma prática destinada aos homens. Os homens, eles eram os provedores da família era um modelo patriarcal, certo? Eles eram os provedores das famílias, e, além disso, eles eram os próprios professores. O que era que cabia à mulher? A mulher cabia ler os livros de rezas, de orações, certo? Então, quando a Revolução Industrial, né, é deflagrada, o homem, ele é quem vai para as fábricas, e a mulher fica em casa. Então, nesse momento aí é que a mulher começa a ler e a alfabetizar seus filhos e os filhos de outros, né, certo? E aí, onde se dava essas aulas? Onde aconteciam essas aulas? Né? Onde se davam essas aulas? Nas sacristias de igrejas, né? A leitura era totalmente controlada pelo homem, né? O homem era o censor maior, porque era uma sociedade de base patriarcal, certo? E aí, depois, então foi uma formação muito tardia para nós, mulheres leitoras, né? A mulher leitora, ela surgiu muito tarde no contexto histórico. E aí depois a gente dá um pulozinho para o Brasil e a gente passou por vários momentos de interdição da leitura aqui no Brasil, certo? Eu vou destacar aqui 2 momentos de nossa política brasileira em que a leitura passou por uma interdição muito grande. A primeira foi a era Vargas, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele, como se tornou um ditador, né? E por trás de toda a ditadura, né? Tem as imposições, as regras, e ler é perigoso. Quem lê, o sujeito que lê, ele é mais perigoso para um modelo, né, de política, um modelo de Estado autoritário. Então, o que foi que Getúlio Vargas fez? Ele mandava incinerar livros em praças públicas. E aí, quando eu fiz meu mestrado, eu fui ao Arquivo Público em Salvador para pesquisar sobre isso.
Eu vi atas de incineração de livros. E com atas mesmo, aos 20 dias do mês de outubro, foram incinerados tanto os livros do senhor Jorge Amado, 30 do senhor Graciliano Ramos, aí por diante, certo? 100 do senhor José Lindo Rego. Aí veja, isso é interdição. Esses livros eram tidos como livros subversivos, certo? Então, mais um pulozinho. Aí o país passa por uma redemocratização, depois tudo muito bem, o livro ganha um certo fôlego, ele é redemocratizado, mas aí vem a ditadura militar. E com a ditadura militar, os livros eram todos tajados de verde e amarelo, e eram livros também que as leituras eram realmente, o ato de ler era um ato, eu quero dizer assim, ele não era proibido, mas ele era Restrito. restrito, entendeu? Muito restrito, muito acompanhado, muito vigiado, a palavra é essa. Então, por exemplo, muitas pessoas tiveram suas casas invadidas, pessoas que tinham bibliotecas grandes, essas bibliotecas eram invadidas, os livros eram retirados. Então, a gente passou por esses momentos que, na verdade, as pessoas tinham muito medo, porque se tratava de um regime ditatorial, né, autoritário, e as pessoas tinham muito medo de ter livros em casa, certo? E eu lembro que nessa época eu comecei, logo em 82, quando eu comecei na escola como professora, em escola pública, os livros ainda eram tajados de verde e amarelo, aquela estante só verde e amarela. E poucos títulos realmente que interessavam, certo? A formação do leitor, um leitor crítico, um cidadão crítico. Então, essa história de interdição de livros terminou interditando leitores também. Então, o modelo de leitor que a gente tem hoje encontra uma resposta muito grande nesses períodos que nós vivemos. Que eu fiz um recorte, mas nós temos outros momentos de interdição, certo? Então, nesse contexto, a gente pode dizer que a dificuldade da leitura vem culturalmente falando por conta das intervenções que aconteceram ao longo da história, professora? Das interdições, né? Então, por exemplo, se o meu pai era leitor, claro, há uma possibilidade bem maior de que eu também fosse uma leitora. Mas se o meu pai não era um leitor, por N razões, né? Por essa interdição, inclusive a minha pesquisa de mestrado mostra o seguinte, que as crianças, elas tinham em casa o hábito de ouvir histórias, né? A tradição oral de contação de histórias. Quando elas chegavam na escola, exatamente por essa interdição, esse processo era cortado. Então, eles liam apenas aquilo que interessava, o que trazia cartilha. A gente tinha um modelo muito cartilhado e perverso no tratamento com o livro, com a leitura, com a literatura e assim por diante, certo? Porque os nossos autores, Jorge Amado foi muito perseguido, Graciliano Ramos foi para o cárcere, tanto é que ele tem Memórias do Cárcere 1, Memórias do Cárcere 2, onde ele conta todos os horrores que ele viveu por ser um escritor, né, que realmente elucidava, criticava, questionava a ordem estabelecida. Assim como Raquel de Queiroz, que fez uma denúncia muito séria no livro 15, denunciou os campos de concentração aqui no Brasil, que eu tenho uma pesquisa sobre isso. Tenho pesquisa sobre isso, nos direitos humanos. Então, aqui no Brasil, a gente a gente teve campos de concentração. Os, entre aspas, retirantes, né, que saíam dos seus lugares no Ceará, dos seus, né, e aí eles vinham procurando a capital, Fortaleza. Só que os citadinos, né, os burgueses, né, citadinos, eles não aceitaram e eles exigiram do governo a formação de campos de concentração. Eram campos mesmo, com arames farpados, e eles recebiam eu digo assim, que eram currais humanos, porque eles recebiam como alimentação apenas uma ração, que era um pedaço de rapadura, um punhado de farinha, um pedaço de charque e o café. Muitos morriam ali por questões de higiene, que não tinha. Os corpos eram amontoados, certo? Então, esse fato é denunciado no 15 de Raquel de Queiroz. Então, é isso que eu digo. Tem até um texto, eu gosto muito, está na internet, se os que estão me ouvindo, se quiserem ler, procurar. Ler devia ser proibido. Porque ler abre horizontes, né? Quanto mais você lê, mais você tem consciência de mundo,
mas você tem consciência de você como cidadão crítico, como cidadão, né, de mundo, certo? Autor de sua história, certo? Então, eu sou essa professora que defendo muito a leitura, por acreditar nela, certo? E é por aí. E a gente pode estender esse ponto da leitura para a escrita também, professora? Sim, sim, naturalmente, né? Tem uma corrente que não acredita muito nessa coisa de que escreve melhor quem lê muito. Eu sou da corrente que acredita. Que quanto mais prática, quanto mais eu leio, mais eu vou acumulando conhecimento para a minha escrita, certo? Mas eu vou tendo um repertório de escrita, mas eu vou aumentando o meu repertório de escrita, de ideias, certo? Até porque o texto, ele só tem uma certidão de nascimento, que é o próprio texto, certo? Então, o texto nasce no texto. Não existe um texto meu, inédito. Existem os meus dizeres a partir de outros dizeres. Isso está provado em várias correntes da teoria literária, certo? Das concepções de leitura, certo? Então, a gente tem aí, por exemplo, uma teoria da residualidade que diz o seguinte, que é do professor Roberto Pontes, que ele é da Universidade do Ceará. Ele diz o seguinte, que todo texto é resíduo para um outro texto, certo? E depois vem a intertextualidade, que também diz isso, né? Não existe o seu dizer único e inédito no mundo, não. Existe o seu dizer a partir já de outros dizeres. Agora, a sua forma de dizer é diferente. E esse recorte histórico que a professora fez, isso, digamos, serviu como embasamento para que o Colegiado de Letras da UPE tivesse a iniciativa de sugerir a criação dessa lei que defende a leitura, a escrita, a leitura, a literatura e o livro aqui na cidade de Petrolina. Teve Veja bem, esse impacto histórico nessa iniciativa do colegiado? o impacto histórico sempre existe, mas não foi exatamente partindo daí, não. O Colegiado de Letras tem promovido eventos e promove um evento que é bienal, que é o CLICERTÃO, que é o Congresso Internacional do Livro, da Leitura e da Literatura. Então, a partir desse CLICERTÃO, que é um evento, como eu falei, internacional, e que vem gente de várias partes aqui da América Latina, certo? A gente tem muitos pesquisadores, pessoas que também vem gente de outras universidades, até dos Estados Unidos, né? A gente recebe pessoas aqui, pesquisadores, pessoas envolvidas com o livro, e que o CLICERTÃO, ele tem uma proposta muito voltada para o sertão, para o que se produz aqui no sertão, certo? E aí, a partir do CLICERTÃO, as ideias foram nascendo. E nós pensamos, por que a gente não tem um dia municipal do livro? Aquela coisa de municipalizar a leitura, certo? De se ter de se homenagear alguém da terra, um escritor da terra. Aí se pensou em quem? Claro, no maior escritor de Petrolina, que nada deve, isso aí eu digo como professora, eu digo, nada deve ao Machado de Assis. Foi um autodidata, o seu Tonho Padilha, mas assim, teve uma obra vasta. Eu até falei com uma pessoa da família dele, com o Padilha, que é o neto dele, eu disse, Padilha, se seu Tonho escrevesse hoje, na era do computador, esse homem ia deixar um número infinito de livros. Porque ele escreveu na máquina datilográfica, né? Que era bem rudimentar, era bem, né, aquela coisa rústica mesmo, né? No começo de tudo, que Sim. foi importante, foi. Então, o curso de letras, em meio a esses eventos todos, as ações que ele, né, promove nas escolas, que a gente promove nas escolas, que a gente promove na comunidade, que eu vou falar de algumas, né, foi, assim, digamos, o boom para a gente criar, para a gente para que fosse instituído o Dia Municipal do Livro, que é exatamente o dia 5 de setembro, que seria o dia do aniversário dele, né? Ele nasceu em 5 de setembro de 1900 e me parece que foi 1904, né? E faleceu em 1981, certo? Então ele deixou um grande legado para os conterrâneos dele, para o mundo também. Eu destaco muito a obra Pedro e Lina. Ele foi contista, ele escreveu texto para o teatro, ele escreveu história, ele fez poesia, ele fez saudações, ele fez crônicas. Então, ele foi um autor completo, o seu Tonho Padilha, né?
a família está aí, inclusive ele foi um dos donos, né, proprietários de uma das maiores bibliotecas aqui do Vale. Então, esse recorte e a iniciativa do colegiado foi na intenção de trazer fortalecer o escritor da região, né? E Escritores. fortalecer. Pode falar, professora. E também, né, de dar uma ênfase maior à importância da leitura na vida do sujeito, né, do cidadão, certo? Tanto é que a gente tem uma ação que a gente faz durante o Sertão, que é a distribuição de livros. A gente sai distribuindo livros em praças, em bancos de praças, para as pessoas pegarem, levarem, para lerem mesmo, certo? Então, o nosso maior objetivo é que, né, o Vale leia, as pessoas aqui do Vale leiam, certo? Aproveitando esse ponto que a professora falou, como é que você vê hoje essa cultura da leitura e da escrita aqui na nossa região? Como é a sua percepção como professora amante dos livros, né? Sim. Como pesquisadora também, como é que você vê isso? Eu não vou falar da minha percepção, vou falar do que dizem as pesquisas, porque eu faço muito pesquisa aplicada com os meus alunos. Aqui tem Certo. muitos dos meus alunos presentes nessa live e eles sabem disso. Então, eles gostam muito da pesquisa aplicada. O que é a pesquisa aplicada? Aquela pesquisa que vai a campo, né, para recolher o dado. Então, geralmente, eles querem saber como anda a leitura na escola, na sociedade, certo? E aí, as pesquisas mostram que houve um avanço, né? A gente, nesses últimos 15 anos, a gente percebe que houve um avanço muito grande, né, do professor, no sentido de se voltar mais para o ensino da leitura e explorar as potencialidades do texto. Então, a gente percebe realmente, né, que houve um avanço muito grande. O professor hoje é um leitor mais assíduo, é um leitor mais comprometido, assim como o aluno também, né, já começa a despertar. Claro que hoje, se a gente for colocar outras questões aí, né, porque essa questão da leitura não para nela, mas aí a gente vê que a gente vive no mundo da tecnologia, das mídias, né? Então, por exemplo, o computador hoje já traz o livro, né? O computador hoje já traz os resumos de livros que eu não defendo o aluno ler resumo de livro. Isso prejudica um pouco. O próprio cinema hoje já traz muitas obras, mas eu sempre defendo, certo? Que o aluno precisa primeiro ler o texto, ler a obra, para depois ver o filme, ou ver a novela, ou ver o texto da internet. Mas eu quero lhe dizer que as pesquisas têm demonstrado que já houve um avanço muito grande nesse aumento de leitores, de um público leitor, uma formação maior de um público leitor. E esse público leitor, embora ele tenha outras preferências, por exemplo, ele pode não querer ler Machado de Assis, mas o que ele lê é importante. Eu sempre defendi isso, que o aluno tem que ler, ler e ler, e não importa que tipo de leitura ele faça. Ele pode ler o gibi, ele pode ler a fotonovela, o importante é que ele leia, leia e leia, certo? Então, respondendo a sua pergunta, hoje a gente tem um outro perfil de leitor aqui no Vale, porque a escola tem avançado muito nesse sentido. Então, a senhora acredita que o ensino... Com as formações continuadas, eu trabalhei muito com formação continuada, inclusive com bibliotecários. E com essas formações, o que a gente trazia realmente era essa questão, focalizava a importância do ato de ler. Então você acredita que, digamos assim, os professores eles têm sido os propulsores para esse avanço da cultura da leitura e da escrita aqui na nossa região? Porque o professor está lendo mais e ele está passando esse hábito para que os alunos eles aumentem, para que eles comecem a despertar essa curiosidade para a leitura? Sim, sim. Eu tenho sentido muito isso, através das pesquisas e das próprias formações continuadas, das quais eu ministrei, certo? Então, como era da rede pública, eu também fui da rede pública, tá? Sou aposentada. Sim, claro. Mas eu trabalhava com as formações continuadas e vários programas dentro da rede pública, certo? Já traziam como foco, né? Como eixo a leitura. E a gente desenvolveu muito bem desenvolvi muito bem essas questões dentro, né, dessa perspectiva da importância do ato de ler, certo?
E o aluno aprender gramática é importante. É importante. Não estou aqui, jamais vou fazer um holocausto das gramáticas. Mas dizer que o ato de ler leva o aluno a compreender melhor como funciona a língua, e ele vai estar tendo uma relação íntima, né, com a gramática, isso é verdade. E Isso como a é profe... comprovado, né, pelos estudos e pelas pesquisas. Certo. E a senhora falou também, professora, sobre as tecnologias, né? A gente está num mundo que está muito digital, né? A gente tem visto que a É, tecnologia ela está é, o, muito presente dentro é o da sinal educação. dos tempos, é irreversível. Não se Não tem pode, mais, né? não Não tem temos volta. mais, não tem mais como lutar contra isso. Como assim a questão dessa popularização, a gente pode trazer um gancho também pela questão do livro digital, a digitalização dos livros. Você, como é que a professora vê ou as pesquisas trazem essa questão da digitalização do livro para esse contexto? E como é que a professora vê isso também nesse contexto atual que a gente tem visto? Rodrigo, eu sempre digo assim, sabe, em sala de aula aos alunos, a tecnologia é irreversível, né? É o sinal dos tempos. Então, vamos fazer do limão a limonada. A tecnologia é realmente, hoje ninguém consegue mais viver sem a tecnologia, né? E outra coisa, ela é um suporte que traz, inclusive, vários gêneros de leituras, de textos. Porque ela introduziu o quê? O chat, né? As conversas os e-mails, os mensagens da vida, né? Então, a internet, a tecnologia tem uma grande importância. Inclusive, na Alemanha, as crianças hoje são alfabetizadas na tecla do computador, não mais com as massinhas de modelar, né? Então, a gente vê que realmente é importante. Agora, eu quero dizer também que eu sou uma defensora e sou voraz do livro impresso, Do livro sabe? físico. Não tem o prazer de você pegar um livro impresso, sentir o cheiro do livro. Isso nunca a tecnologia vai substituir, certo? A gostosura de você, né? Tá ali com o livro diante de você. Então, eu sou uma defensora voraz, valente da cultura impressa. E aqui em Petrolina, eu até já coloco isso em pauta da nossa conversa, infelizmente, Petrolina não tem uma livraria. Você sabe disso, né? Nós temos o Sim, quê? Alguém que vende livros. Alguém que vende cadernos, lápis, materiais escolares e que vende alguns livros. E Petrolina e Juazeiro são duas cidades que têm já de portes grandes, né? Então, aí eu coloco a questão mercadológica, eu sei que é importante, e porque o livro, ele, com o advento da tecnologia, ele se tornou caro, porque às vezes você tem um livro na internet, né? Mas eu gostaria muito de dizer a você que eu sou defensora desse livro impresso, né? Dessa coisa física, eu gosto demais, certo? Então, a questão mercadológica, eu sei que é um gargalo, representa um gargalo ainda aí no bolso de muitas pessoas, porque o livro não é tão barato. Até porque a gente sabe que nesse mundo capitalista, nada é barato mesmo, né? É por aí que eu. sim, e nessa proposta, professora, eu acredito importante fazer um recorte que a gente conhece essa realidade do mercado do livro, como você trouxe muito bem, mas a gente tem buscado trazer, através dos nossos projetos aqui da editora, um processo em que a gente busca dar acesso para que as pessoas elas possam ter a oportunidade de registrar o legado delas, que ela Muito possa bem. realmente ter o livro escrito, o livro físico. A gente conhece essa realidade que a professora trouxe muito bem, mas já puxando para a questão do resgate da cultura, da leitura e da escrita, esse é um dos fatores que fez com que nós trouxéssemos a editora aqui para Petrolina. É Muito exatamente dar bem. acesso, porque nós acreditamos que aqui tem muita história bonita, tem muita gente que tem um legado que merece ser registrado. Então, na contramão do sistema, da questão mercadológica, como você bem disse, a gente traz a editora aqui para justamente começar a fomentar esse movimento. A questão da livraria, você falou muito bem, realmente. Antes tinha, há uns 10 anos atrás, tinha uma livraria que era bastante conhecida aqui, mas para que a gente. Por isso que é interessante a gente trazer esse contexto para cá, porque a livraria fechou. Está se abrir Fechou. uma livraria recentemente aqui agora, mas
que está faltando de fato para a gente resgatar essa cultura dessa leitura da escrita? Então, esse é um grande ponto que nós estamos aqui discutindo hoje, porque, como a professora falou muito bem, a leitura, e aqui eu quero aproveitar e emendar com um comentário que Leidiane fez aqui, a leitura abre a mente para o mundo. Isso é muito verdade. Né? E a escrita também, de certa forma. Né? Não existe, uma não existe sem a outra, né? Uma não existe sem a outra. Eu vou ler aqui os comentários, viu, professor? Tem muita gente colocando comentário aqui, e eu acho importante a gente reconhecer. Lady Jane comenta aqui mais uma vez. São dois momentos associados. Um está intimamente ligado ao outro, a leitura e a escrita, o que a professora acabou de dizer aqui. Entrou aqui Walter, Nayara, Thales Passos entrou aqui. Adna, boa noite, Adna, seja bem-vinda. Lady Jane parabeniza aqui pelo projeto. Obrigada, Lady Jane. Acredito que ela está falando do projeto dos professores. Deixa eu ver aqui mais. Adna diz aqui, ó, maravilhosa professora Aparecida Brandão, sempre à frente do seu tempo e acolhedora das inovações em educação. Olha aí, professora. Mari Neve diz aqui, eu também prefiro o livro físico, concordando quando a professora falava, né, sobre o livro físico. Lady Jane contribui aqui, concordo, o material impresso é outra realidade para degustar a leitura. Também concordo. Vera Lopes, que é uma das coautoras de um dos nossos projetos aqui, Mulheres de Sucesso. A leitura do livro físico é bem melhor e mais gratificante. Verdade. Flávia diz aqui, as melhores aulas de literatura, professora amada. Maria, saudade, eu estou afastada, né? Para o doutorado, aí eu estou com muita saudade. Maria Lina entrou aqui, seja bem-vindo, Maria. Professora, a gente falou aqui um pouquinho. A gente falou um pouquinho aqui sobre a trajetória de Antônio Padilha, né, que foi um escritor aqui renomado. Pelo que a professora me disse aqui, ele transitou por vários gêneros textuais, veio por muitos gêneros. Mas o legado de seu Antônio Padilha, onde é que a gente pode encontrar esse legado hoje? Se alguém tem a curiosidade. Inclusive, só fazendo parênteses aqui, professora, a gente colocou na nossa bio do Instagram lá um recorte que foi feito sobre a trajetória do professor Antônio Padilha. Está disponível gratuitamente, tá? Então você pode ir lá baixar. Foi até enviado pelo professor Genivaldo, pediu para que a gente compartilhar. Então, você que está aqui, que é professor, que está tendo essa oportunidade dessa live, baixa lá, conheça um pouco mais sobre a trajetória de Antônio Padilha, que é um nome da nossa região, né? Que merece esse reconhecimento e tem um dia dedicado a ele também, né? A homenagem a ele. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória dele, no link da nossa bio, salvo engano, é o segundo botão. Você pode já clicar e você vai baixar gratuitamente essa trajetória, esse recorte feito a respeito da trajetória de Antônio Padilha. Voltando aqui, professora, a gente fez aqui essa contextualização do Antônio Padilha. Então, como é a importância, qual a importância dessa lei, né, que homenageia o escritor Antônio Padilha? Qual a importância dessa lei hoje para nós que estamos vivendo esse tempo e espaço aqui e estamos nessa, digamos, aceleração da melhoria da leitura e da escrita? Qual a importância dessa lei? Eu acho que esse dia de hoje, né, ele representa aquele dia que ele chama a atenção, ele desperta realmente, né, para essa questão da leitura. E principalmente dessa leitura municipal, que a gente lá na universidade, eu brigo muito para que a gente tenha uma cadeira, uma disciplina de literatura ribeirinha, né? Uma literatura nossa aqui do Vale. Então, o dia de hoje, né, representa exatamente, ele lembra, é para lembrar o grande autor, é para lembrar o exemplo do grande autor, que foi seu Tonho Padilha, é para dizer ao outro, né, que ele também pode galgar os mesmos, né, os mesmos que ele também pode escrever, que seu Tonho Padilha, com todas as dificuldades, galgou, certo? Naquela época que não tinha internet, que não tinha o computador, que era só a máquina, e muitas vezes até o grafite, né? Tanto é que tem uma obra dele, a obra dele é muito vasta, e conversando com alguém da família,
Eles já têm um projeto aí para a reedição de Corre um Rio de Lágrimas. Pedro Lina foi reeditado, né? E Corre Rio de Lágrimas está na fila, mas como ele tem assim uma bibliografia imensa, né? Ele tem muitos títulos, então e tem um projeto para se ir aos poucos reeditando esses livros, para que o aluno ele comece a conhecer a literatura, né? Pela própria realidade circundante, né? Que está circundante ali, né? Então, esse dia de hoje é muito importante, né? Essa lei 2.948, ela já chegou até tarde para a gente. A gente já deveria ter despertado para isso. Porque nós temos o Dia Nacional do Livro, o Dia Nacional do Livro Infantil, o Dia Internacional do Livro, e assim por diante. Então, por que não ter um dia municipal? Eu acho que todas as cidades deveriam ter o seu Dia Municipal do Livro. Instituir o seu dia. Né? A partir de quem? De seus autores, certo? Então, Que eles então, contam a nossa história. O Leão Tolstói dizia, né? Conte a história de tua aldeia e estarás contando a história do mundo. Por quê? Porque tua aldeia faz parte do mundo, então ela é o mundo, né? Então eu sou muito, assim, defensora dessa máxima aí do Leão Tolstói, que era o escritor russo, né? certo. E nesse contexto que a professora defende muito a cadeira, a literatura da nossa região, né? Ter algo voltado para a nossa cidade, a municipalização da cadeira produtiva do livro. Como é que você vê essa cadeira da produção do livro hoje aqui na nossa região? Como é que A você tem produção. visto isso? É, A produção, os nossos autores, como é que você tem visto isso? eu vou falar pelo meu convívio com os colegas na universidade, né? Sim, É uma, digamos assim, é como se fosse uma batalha que o escritor enfrenta para chegar a publicar o seu livro, certo? Por muitas razões. Agora você está chegando com a editora Masalp, abre-se uma esperança para os escritores aqui da região, né? Mas agora a gente vai publicar um livro, uma coletânea, certo? São textos científicos, mas a gente tem que desembolsar, e muito. E o que o escritor recebe, né, o retorno que ele tem, às vezes nem cobre a despesa que ele teve. Então, eu espero que a editora Masalto, né, tenha um projeto ou projetos, né, que vislumbre essa questão da importância da publicação, tanto para o autor como para a editora. Não ficando só, né, os louros ficando só para a editora, os ganhos, né? Porque isso que eu estou lhe dizendo, eu tenho vivenciado essas questões na universidade e lá no doutorado também, né? A gente para publicar é preciso a gente estar até pagando a revistas internacionais, entendeu? Porque ficou complicado, sabe? É como eu lhe falei, né? É uma luta não é de braço, mas é uma luta intelectual mesmo, é uma briga intelectual. e nesse contexto, professora, é importante registrar que, por exemplo, o professor Genivaldo, que é um grande parceiro da nossa editora, a gente publicou uma obra dele, que é um livro digital, que é onde ele faz com os registros, os contos da nossa região, já falando sobre essa questão da municipalização da leitura e da escrita. Nós temos projetos nesse sentido, inclusive esse livro está disponível gratuitamente também na bio do nosso Instagram. Quem quiser baixar o Sim. livro do professor Genivaldo, onde ele tem essa contação de várias histórias Várias por histórias. professores, É feitas por outro professores. lutador, né? Nós formamos assim um batalhão mesmo, né? Nessa Isso. luta aí pela democratização e popularização do livro, né? Então O no- a gente não tem medido esforços para, né? Genivaldo é também um batalhador, nós todos lá no curso de letras, né? E nós temos, professora, buscado, junto com a nossa editora, dar acesso. Então, a gente tem feito projetos de coautoria para justamente ter as histórias de pessoas da vida real, dar oportunidade para que qualquer pessoa que tem um desejo de registrar a sua história e seu legado, ela tenha esse acesso. O nosso posicionamento da nossa editora é uma editora independente, tá? Então, a gente aqui nosso papel é pegar na mão do coautor, você quer publicar sua obra, você quer registrar seu legado, vamos juntos, a gente dá todo o suporte, a gente tem uma equipe buscando isso.
Inclusive, professora Vera, que como que está aqui na live, também já é coautora de uma das nossas obras, professora Cineide, professora Maria José, que está aqui também. Então, a gente tem buscado, professora, é por isso que a gente está trazendo essa discussão aqui, é dar as mãos mesmo com as pessoas que querem registrar o legado. E oportunizar, dar acesso. Porque a gente vê isso mesmo, que a professora trouxe muito bem. Né? A dificuldade de escrever, de encontrar. Muitas vezes tem que ir para fora. Tinha que ir, né? Para São Sempre Paulo, tem. para Rio de Janeiro, para Salvador, para buscar um editor. E esse movimento agora não precisa ser mais feito. Tem O uma ano passado editora... nós conseguimos, pelo mercado, pelo a editora Mercado das Letras, né, Sim, publicar e assim, mas a gente foi um livro que a gente fez em parceria com a Universidade Católica de São Paulo, né, com a PUC, e aí vários pesquisadores também, que foi o Diário de Leitura, né, vários pesquisadores da leitura, né, que pesquisam sobre a leitura, escreveram nesse livro, mas esse foi mais fácil porque a gente tinha pesquisadores de outros, né, de outras universidades, e aí as pessoas estavam mais próximas, né, lá a um grande centro, e a gente conseguiu. Mas o professor Genivaldo, ele tem passado também na pele muito esse sofrimento de não ter como publicar, ou às vezes você publica e a qualidade não é realmente a não que é você tão queria. boa. Então, a gente precisa Verdade. primar pela qualidade também, né? Aquilo que eu falei, a questão do livro, de você pegar o livro está bem apresentado, o livro está Tem um bem, né? padrão de Tem qualidade, um né? padrão de Porque... qualidade. Isso também é muito importante, claro, né? Porque é um conjunto todo, são muitas variáveis aí, né? Nessa questão até do incentivo, da sedução do outro para o ato da leitura. Eu digo que o professor tem que ser um sedutor do aluno para o ato da leitura, sabe? Eu sempre defendi muito essa coisa aí, né, da sedução para o ato da leitura. Tem que ter, certo? Tem que ter. E outra coisa, e o professor, muitas vezes a gente ouve que o aluno não gosta de Machado de Assis. Por quê? Porque perversamente, né, a escola tradicional pregou que Machado de Assis escreveu para a escola. Nunca ele escreveu para a escola, ele escreveu para o mundo. E a escola, como parte do mundo, né? Sim. Aí eu pego até o Ateneu, né? Quando o Sérgio vai para o Ateneu, o pai diz, vai se conhecer o mundo, porque a escola é o mundo. Então, o Machado de Assis escreveu para o mundo. E gerou uma antipatia muito grande, e essa antipatia muito grande que foi gerada, que a gente sabe, né? Que o aluno diz, eu não quero ler Machado de Assis, eu não quero ler Alencar. A própria escola tradicional foi a responsável por isso, né? Por essa graçou por muito tempo essa questão de que esses autores escreveram para a escola, nunca escreveram para o mundo. Taxou isso como verdade, né? Que acabou dificultando o processo. Bem É, verdade, professora, essa observação que você fez. E é importante registrar que quando você trata com a história e como você vai falar de um livro de alguém, você está falando de algo, talvez o que ela tem de mais importante, que é o legado, que é aquela contação. Então é muito importante ter esse padrão de qualidade, como a professora trouxe aqui. E no nosso caso, só para que as pessoas que talvez ainda não conheçam a editora, que eu estou vendo que tem muita gente aqui que não conhece a editora, a gente tem um padrão da folha aveludada, por exemplo. Aquela folha Pollen Soft, que é exatamente passa a sensação. É justamente essa sedução da pessoa querer ler, já pelo que ela vê e pelo que ela sente. Porque a leitura uhum. também é uma experiência sensorial. Então, se você pega um livro, vê bem apresentado, tem esse contato, a gente facilita, principalmente pensando na juventude, que já tem uma certa dificuldade para a leitura, resistência que precisa ser trabalhada. Quando você trabalha essa experiência, você já começa a quebrar essa objeção. Eu vou ler aqui os É, comentários. Pode falar, o professora. livro, só um pouquinho, o livro ele é sinestésico mesmo, né? O livro ele tem cheiro, ele tem cor, né? Apelo ao visual, ele tem, né? Tato, ele tem tudo, ele é sinestésico, isso é uma verdade. Ele é É uma sinergético. experiência. Existe uma sinergia quando você pega no livro, né? E aquela coisa de, sabe, quando eu pego num livro que eu não conheço ainda, né? É como se eu fosse conhecer um país que eu não conheço ainda. Aí aquela coisa da, certo? De querer chegar,
de querer, né, entrar no livro, como se estivesse entrando no país, descendo do avião, entrando no país, né, conhecer o seu povo, a sua cultura. Para mim, é essa sensação que eu tenho. É essa sensação que sempre que deu sustentação à minha formação como leitura, certo? Sim, Certo. pode. Eu vou ler aqui os comentários. Lady Jane está participando bastante aqui. Obrigado, Lady Jane, por você estar participando aqui. Precisamos, companheiro, despertar a valorização. É verdade. Vera Costa diz assim: não existe fórmula mágica. Só se aprende a ler lendo. Só se aprende a escrever escrevendo. Leitura e escrita andam de mãos dadas. Isso mesmo, Vera. Coautora da obra Mulheres de Sucesso do Vale do São Francisco. A vovozinha diz aqui: que maravilha ficar sabendo desse homem, falando do seu Antônio Padilha. Obrigado, Valdeci. Deixa eu ver aqui. Rízia, registra aqui. Estou em Goiás e adorando a live. Seja bem-vinda, Rízia. Obrigado. Um abraço para você. Flávia Aroz. Vou colocar este tema na proposta de redação para meus alunos do ensino médio. Obrigada pela rica explanação. Olha, professora, estamos aqui contribuindo para a formação de mais alunos. Obrigado. Quem foi que colocou? Flávia. Obrigado, Flávia, pela sua participação aqui. Professora, o bate-papo está aqui muito bom. Gostei muito de estar aqui trazendo essa discussão junto aqui com o pessoal. Foi um prazer conversar com a senhora. E para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que a professora colocasse aqui um pouco de como você vê, por exemplo, a chegada de uma editora aqui, analisando todo esse cenário que nós trouxemos à discussão. Como é que você vê a chegada de editora aqui para a nossa região, pensando no resgate dessa cultura da leitura e da escrita, pensando nessa luta que a professora tem travado junto com os outros colegas lá do colegiado gestor, o colegiado de letras, eu só quero falar colegiado de letras é o PE, em busca do apoio para o autor local, em busca da municipalização da escrita. Como é que você vê a chegada de uma editora nesse cenário? Eu vejo com muito otimismo. A palavra é essa, otimismo. E penso muito no meu aluno, porque eu tenho alunos, né, escritores, alunos que eu fico até com pena, sabe, Rodrigo, quando o aluno vem me mostrar a obra poética, os contos, e eles, professor, e aí eu vou engavetar? Eu disse, não, um dia feliz você vai publicar. Enquanto você não publica, eu vou publicar nos murais da universidade. Né? Então, a palavra é essa, otimismo. Isso, e espero que realmente a editora Masalti venha contribuir, venha preencher essa lacuna, essa grande lacuna que a gente tem aqui em Petrolina. Entendeu? Eu desejo a vocês todo sucesso e que esse sucesso, né, seja estendido ao sucesso dos nossos alunos, dos nossos escritores. Eu mesmo estou terminando o meu livro, não um livro, né? Então, olha, professora! Olha, professora! Vamos ser parceiros aí, entendeu? Então, vamos assim, a conhecer palavra essa obra. Otimismo. Estou feliz, entendeu? Muito Se chegar uma livraria, eu ainda fico mais feliz, sabe? Pois é. A gente, digamos assim, estamos começando esse movimento, né? O Vale tem uma editora, quem sabe alguém desperta. Opa, vamos abrir uma livraria aqui para apoiar essa produção local. E importante registrar aqui, professora, para você que está nos vendo, a gente tem projetos de coautoria voltados, inclusive, para professores. A gente tem um projeto chamado Professores que Inspiram, que é um projeto 100% dedicado para os professores que têm uma biografia, que têm uma trajetória dentro da educação. Então, a gente acredita muito no poder da educação, a gente acredita muito na valorização do professor, a gente acredita que o professor precisa estar na posição de protagonista, porque não tem como a gente ver sociedade, emprego, sistema, nada, sem a existência do professor. E quando a gente olha para essa pandemia, que a gente vê que isso foi escancarado de uma forma assim, muito... Só não vê realmente agora quem não quer a importância do professor. Então, a gente tem esse projeto que está em andamento, está na fase final, na verdade, da gente estar selecionando as histórias. Então, você, professor, que está aqui ou que tem interesse, até a professora
Aparecida, se quiser conhecer o projeto, tá? A gente está à Quero. disposição para Uhum. explanar. Manda um direct para a nossa editora, que a nossa equipe está à disposição. E a professora eu vou apresentar pessoalmente para você, pessoalmente, virtualmente, né? Que a gente tem que manter essa distância. E eu vou ler aqui o comentário da Geisa. É Geisa? Deixa eu ver aqui, é porque ficou. Geisa, é. Geisa colocou um comentário e tem outros comentários aqui que eu vou ler para que a gente possa também finalizar esse bate-papo. Geisa. Excelente ver a editora Basalt nesse movimento de incentivo e promoção da escrita, quanto aos registros de tantos conhecimentos na região do Vale do São Francisco. Obrigado, Geisa, pelo feedback. Lady Jane comenta aqui também. Gratidão pelo empreendimento, sucesso. Parabéns pela live, professora Aparecida. Parceria de sucesso, Obrigada. obrigado. Vovó Valzinha. Para você ver, nem tudo é tristeza. Ainda acontecem coisas boas. Parabéns aos dois, a professora e a editora. É verdade. Nesse momento desafiante que Obrigada. nós estamos vivendo, tem boas coisas acontecendo ainda. Adriana diz aqui, professora Aparecida, amo. Lembrei da minha época da UPE. Muito Obrigada. bem. Lady Jane, o Vale precisava dessa oportunidade de ouro. Aproveita, Lady Jane, aproveita. Professora, chegamos aqui ao final da nossa live. A gente tem aqui 1 minuto e 58. Eu gostaria que a professora fizesse suas considerações finais para que a gente possa encerrar esse bate-papo de muito conhecimento, de muita valia, de muito contexto histórico, de muita discussão e valorização dos nossos autores locais, em nome de Antônio Padilha, e da cultura da leitura e da escrita do livro aqui na nossa região. Fica à vontade para Eu, fazer as suas considerações. eu quero agradecer, né, a presença de todos aqui virtualmente, né? Dizer que é um momento que a gente está se reinventando nesse momento de pandemia, né? Eu precisei me reinventar para estar aqui nessa live, que é um suporte novo para mim. Quero agradecer a presença dos meus alunos, dos meus amigos que estão aqui, né? Dizer que foi um momento que eu fiz com muito carinho, porque quando você me falou disso, eu disse, Rodrigo, eu estou com muitas demandas, né? Mas eu não Pois é. poderia, de jeito nenhum, me negar esse momento de falar aqui sobre a importância do livro, da leitura, da literatura, e dizer que você me deixa feliz, né, em anunciar aqui uma editora para a nossa região. Desejo que os trabalhos de vocês sejam realmente trabalhos de qualidade, certo? Para que a gente não tenha que ficar indo atrás de mercado das letras, de editora Contexto, de editora Cortez, não, a nossa editora, né? Que a nossa editora aqui faça história, que os nossos livros saiam para o mundo com qualidade, certo? Então, eu 20 estou muito feliz. segundos. Te agradeço muito a oportunidade de estar aqui com essas pessoas maravilhosas. O meu abraço virtual para todos, certo? Em outros momentos que eu puder dar a minha modesta contribuição, eu estou à disposição. Obrigada. Um abraço a todos e até a próxima live. Obrigado, professora. Tchau, tchau.